Olá gente, tudo bem? Estamos em mais um vídeo da nossa série Bíblia Todo Dia e hoje estudaremos o livro de Ageu e também os 2 primeiros capítulos de Zacarias. Nós vemos que ambos são chamados de profetas menores, não menores em importância, mas porque eles têm menos páginas em seu livro do que Isaías, do que Ezequiel e outros que chamamos de profetas maiores. Eles viveram mais ou menos na mesma época e são profetas do retorno ou pós-exílicos, já que viveram e atuaram após o regresso do cativeiro da Babilônia, encorajando o governador Zorobabel na reconstrução do Templo de Jerusalém. O livro de Ageu traz um ensino atemporal, já que ele fala de um problema que persiste ainda em nossos dias. O povo normalmente não coloca prioridade nos projetos de Deus, especialmente quando é necessário algum tipo de comprometimento financeiro com a obra. A Bíblia diz no capítulo 1, versículos 1 e 2: No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por que aquele povo dizia que não era o tempo de construir? Seria prudência? Seria algum discernimento espiritual? Não. Na verdade, o motivo era muito simples. Eles queriam priorizar os seus projetos pessoais. Temos uma tendência de colocar os nossos desejos e a nossa vida pessoal acima, muitas vezes, do propósito de Deus. E assim, colocar a obra de Deus em segundo plano. Nós deixamos muitas vezes os cuidados dessa vida sufocarem a palavra de Deus em nossos corações. E a Bíblia diz nos versículos 3 e 4 do capítulo 1: Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Os judeus haviam voltado do exílio, mas eles se preocupavam mais em reconstruir primeiro as suas casas, dando a desculpa de que numa outra oportunidade iriam investir no templo do Senhor. Quantas pessoas também não vemos nos dias de hoje, que são libertas da escravidão do pecado, mas depois usam essa liberdade apenas para construir e buscar os seus sonhos pessoais, esquecendo-se que na verdade foram resgatados, foram salvos para se envolver em uma causa maior. A Bíblia ensina que onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. E o coração daquele povo certamente estava muito distante de Deus, pois os frutos e a falta de generosidade deles evidenciava isso. Eles pensavam, como muita gente pensa nos dias de hoje, que somente quando estivessem sobrando financeiramente, com uma vida folgada, é que deveriam investir nas coisas de Deus. Mas o Senhor usa o profeta para ensiná-los que na verdade deveriam pensar exatamente o contrário. A Bíblia diz no capítulo 1, versículos 5 a 7. Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Esse caminho de priorizar a própria vida levou o povo à escassez. O correto seria priorizar a causa de Deus através da nossa vida financeira, buscar o reino em primeiro lugar e deixar que as demais coisas sejam acrescentadas, porque eles se esqueceram da causa de Deus. O crescimento pessoal freou. A Bíblia mostra que eles trabalhavam muito e recebiam pouco. O pensamento deles era: quando eu estiver com muito, eu vou dar a Deus. Mas na verdade, o que o profeta estava falando é que eles deveriam pensar:
quando eu der a Deus, então eu vou ter muito, eu vou desfrutar de abundância. Por isso, no capítulo 1 e versículo 8, ele diz: subam o monte para trazer madeira, construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Ele conclama o povo para envolver o coração e, consequentemente, seus tesouros na casa, na obra do Senhor. Paradoxalmente, quando nós só pensamos em acumular tesouros e perdemos a generosidade para a obra de Deus, fica cada vez mais difícil de acumular essas mesmas riquezas que nós estamos buscando. O profeta declara que, porque o povo se ocupa apenas com a sua própria casa, o céu reteve o orvalho, a terra deixou de dar fruto e o trabalho das mãos deles foi prejudicado. Mas o versículo 12 vai mostrar que o povo passou então a temer ao Senhor e o Senhor afirma que estaria novamente com eles. E no capítulo 2, Deus encoraja os líderes a continuar a construção, traz ânimo para aqueles que não estavam felizes, porque não viam a glória que havia no templo de Salomão, neste novo templo, e declara também que é o dono de todos os recursos. Deus sempre disponibiliza recursos em abundância para aqueles que priorizam a sua causa. Ele diz no capítulo 2, e versículos 8 e 9, tanto a prata como o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Em seguida, o profeta faz uma outra denúncia para aquele povo. No capítulo 2, versículos 13 e 14, a Bíblia diz: em seguida perguntou Ageu: se alguém ficar impuro por tocar num cadáver e depois tocar em alguma destas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. Ageu transmitiu essa resposta do Senhor. É o que acontece com este povo e com esta nação. Tudo o que fazem e tudo o que me oferecem é impuro. O que Ageu estava ensinando é que as ofertas não eram suficientes, eram apenas um primeiro passo de desprendimento. Deus queria a vida deles ofertada. Do contrário, as ofertas materiais sozinhas não iriam mudar muita coisa nas suas vidas. E é essa mensagem que vemos também no livro do profeta Zacarias, que foi companheiro de Ageu. O livro começa com uma verdadeira convocação para a intimidade com o Senhor. Ele diz em Zacarias, no capítulo 1, versículos 1 a 3, no 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor tem estado em extremo desgostoso com vossos pais. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. O povo tinha voltado do cativeiro, mas continuava com uma atitude semelhante àqueles que foram levados cativos. E Zacarias faz uma advertência. Versículos 4 e 5, ele diz: e não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas obras más. Mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, viverão eles para sempre? Uma série de visões que estudaremos no próximo vídeo vai ensinar o povo a voltar ao Senhor e a reconstruir aquilo que fora perdido. Ainda que eles estivessem nesse momento em escassez, com a moral baixa e numa cidade sem muros, perto do Senhor, Deus seria para eles como um muro de fogo ao seu redor, e eles seriam para Deus como a menina dos seus olhos. Deixe aqui os seus comentários, as suas dúvidas, e até o próximo vídeo, onde falaremos dos capítulos 3 a 6 de Zacarias.